Oi, gurias, tudo bom? Então, o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre o climatério. Uma das perguntas que eu ouço bastante, que as pacientes me perguntam é como saber se eu tô no climatério, tá? Então, assim, a média no Brasil que as pacientes entram no climatério, que entram na menopausa, que a menopausa, então, é a última menstruação. Então, a paciente menstrua, depois de um ano sem menstruar, essa paciente teve, então, a menopausa, que é a data da última menstruação. Então, a média de idade da última menstruação é 51 anos. Então, ali pelos 48, 46, depende muito das pacientes, a gente já pode começar a ter alguns sintomas de climatério, tá? Quais são esses sintomas, então? A gente tem uma lista bem grande dos sintomas que podem estar associados ao climatério, mas os mais comuns, então, são fogacho, então, que são os calorões, aqueles calorões que vêm, assim, do peito para cima, né? Aquele calorão que vem assim, a paciente que já teve um calorão sabe muito bem descrever como é que é. Insônia, alterações de humor, tanto irritabilidade quanto um pouquinho de depressão, diminuição da libido, síndrome das pernas inquietas, então ela pode ter alteração de sono e secura vaginal, a síndrome urogenital com secura vaginal, perda de urina aos pequenos esforços, isso também pode estar associado ao climatério, tá? Tem alguns outros sintomas menos frequentes, então, como dores no corpo, né, dores generalizadas, que entrariam como critérios, então, menores para diagnóstico de sintomas de climatério. Então, a gente fez o diagnóstico da paciente com climatério, a gente pode ou não usar exames laboratoriais para o diagnóstico, tá? Não é necessário fazer uma dosagem hormonal, muitas vezes a gente acaba pedindo, mas um ginecologista, um endocrinologista que faz uma anamnese, então conversa com a paciente, vê essa paciente, ele não precisa de exames laboratoriais complementares, exames de sangue, para fazer o diagnóstico de climatério, tá? Então a gente fez o diagnóstico e aí então a gente vê quem precisa afinal de tratamento pro climatério, na menopausa. Quem precisa de tratamento, hoje em dia está muito bem estabelecido isso, é quem tem sintomas, tá? A gente não vai tratar quem não precisa. Quem precisa, quem tem sintomas. Então a gente vai colocar na balança, né? Eu sempre brinco com as pacientes que a gente vai colocar na balança da vida se precisa ou não usar. E se precisa usar, os riscos e benefícios de determinada medicação. Como tudo na vida. Determinada medicação que a gente prescreve vai ter um risco do uso daquela medicação e vai ter um benefício e a gente vai colocar então na balança da vida se vale a pena ou não usar. Então, as pacientes com sintomas no climatério teriam indicação de usar a reposição hormonal ou teriam de usar uma linha não hormonal de tratamento, como talvez os antidepressivos, que se usa então para os calorões, ou os hormônios tópicos, que se usa para secura vaginal, ou hidratantes tópicos, que se usa para secura vaginal, que são os liberados pelas sociedades atualmente. Então, essas pacientes com sintomas têm indicação de tratar durante a menopausa, de tratar os sintomas da menopausa, os sintomas do climatério. Antigamente se tratava, é muito importante, então assim, as pacientes têm uma fobia, um medo, e isso é relevante de um determinado ponto de vista. Então assim, a gente se associa muito o tratamento de menopausa com câncer de mama. Por quê? Porque antigamente, há 20, 25 anos atrás, qualquer paciente que entrava na menopausa, ela usava reposição hormonal, tá? Teve um trabalho muito grande que foi feito, talvez não com um desenho muito apropriado, desenho assim, um trabalho não muito bem feito, de que todos os pacientes usavam reposição hormonal. Então, o que se viu? O que se viu que não tem que usar reposição hormonal todo mundo, a gente tem que selecionar aquelas pacientes. E aquelas pacientes selecionadas para usar, tem que ver se vale a pena ou não usar, individualizar o tratamento. A grande questão de hoje em dia, no ano de 2022, talvez já uns 5, 10 anos atrás, a gente individualiza o tratamento para qualquer coisa, tanto para a escolha do método contraceptivo, quanto para a reposição hormonal. Então, gente, estão com sintomas de climatério, estão se sentindo mal, vão procurar seu ginecologista para procurar o tratamento apropriado para melhorar a qualidade de vida. Vai usar hormônio ou não é uma decisão individual da paciente junto com seu ginecologista, porque ficar com sintomas hoje em dia não precisa. A gente tem tratamentos
hormonais e não hormonais, que vão melhorar muito a qualidade de vida das pacientes hoje em dia. E lembrar que a gente vive, a expectativa de vida hoje em dia aumentou bastante, então a gente vai passar pelo menos no climatério aí com 50 e a nossa expectativa de vida aí é 80, né? Talvez 90, dependendo da família. Então a gente vai ter pelo menos uns 40 anos mais depois que a gente passar pela menopausa, então a gente tem que olhar lá no futuro como é que a gente vai estar. Lembrar sempre disso, que eu costumo dizer isso para as pacientes, certo?